Agora, o segundo caso, eu coloquei como ramificações. Vê bem, as cadeias normais têm maior ponto de ebulição do que as cadeias ramificadas. Só para lembrar, Hélio, o que seria uma cadeia normal e uma cadeia ramificada? Vê só, vou botar aqui embaixo. Vou colocar aqui uma cadeia com 4 carbonos, uma cadeia normal, uma cadeia que não tem ramificação de carbono. E vou colocar, com a mesma massa, uma cadeia ramificada. Eu vou chamar aqui agora de isômeros. O que são isômeros? São cadeias que têm a mesma fórmula molecular e diferentes fórmulas estruturais. Por exemplo, aqui as duas moléculas têm a mesma fórmula molecular, que é C4H10. Olha, a fórmula aqui vai ser C4H10. Mas a estrutura é diferente. A primeira é uma cadeia normal, porque não tem ramificação de carbono, e a segunda é uma cadeia ramificada, porque tem uma ramificação de carbono. Então, vê só, as cadeias normais têm maior ponto de ebulição do que as cadeias ramificadas. Logicamente, pessoal, comparando aqui, olha, a mesma fórmula molecular, ou seja, os isômeros. Vamos em frente. Pentano, 2-metilbutano e o dimetilpropano. Vê só, o pentano eu posso também chamar de pentano normal ou N-pentano, para especificar que é uma cadeia reta, que é uma cadeia que não tem ramificação. Na letra B eu tenho o 2-metilbutano, que eu também posso chamar de apenas dimetilbutano, tá? E na letra C o dimetilpropano ou 2,2-dimetilpropano. Agora, quem tem maior ponto de ebulição? O maior ponto de ebulição é a letra A, que é uma cadeia normal. Depois, a letra B, que é uma cadeia ramificada com uma ramificação, e a letra C é uma cadeia com duas ramificações. Vê só, o ponto de ebulição aqui de A é de 36 graus Celsius. O ponto de ebulição de B é de 28 graus Celsius. E o ponto de ebulição de C é de 9,5 graus Celsius. Lembrando que você não tem que saber o valor do ponto de ebulição. Só estou colocando para você ter uma ideia. Agora, esse caso é diferente do primeiro, porque o primeiro, a fórmula molecular alterava. A fórmula molecular é diferente. Nesse não. A fórmula molecular é a mesma. Então, aí no caso, as 3 moléculas têm a fórmula. Está aqui em cima, ó. C5H12, ou seja, são isômeros, tá? Porque tem a mesma fórmula molecular, mas tem diferentes estruturas. Vê, uma forma que eu gosto de explicar sempre nessa relação é o seguinte, ó. Vou colocar 3 recipientes, vou imaginar que sejam iguais, tá? Aí peguei, coloquei a primeira cadeia normal, ó, 1, 2, 3, 4, 5. A outra, 1, 2, 3, 4, com a ramificação. E a terceira, ó, 5 carbonos com 2 ramificações. Vou aquecer as 3. Observa, pessoal, que... Deixa eu mudar aqui a cor. Observa que a primeira tem maior área. Tem maior área superficial. Não estou falando de superfície de contato, eu digo maior área superficial. A segunda tem menor área. De que eu tenho mais espaço. A terceira tem mais espaço ainda, ó. Tem menor área ainda. Ela é mais esférica. Então, quanto mais esférica a cadeia é, ela tem menor área superficial, tem menor ponto de ebulição. Agora, o correto mesmo para essa análise é a seguinte, ó. Eu vou pegar o pentano e o dimetilpropano, ou seja, eu vou pegar uma cadeia normal e uma cadeia ramificada. Logicamente, aqui eu tenho um par de isômeros, porque tem a mesma fórmula molecular, C5H12, tá certo? Vamos lá. Mais uma vez, veja, eu tenho aqui a primeira molécula, que é o pentano normal, e tenho aqui a molécula do dimetilpropano. Eu coloquei 2 moléculas de cada, tá certo? Vê bem, a força de atração entre elas. No primeiro caso, analisa aqui, vê a força de atração e vê a segunda. Ou seja, qual delas tem maior área de contato? Vê a primeira. Deixa eu mudar aqui a cor. Vê a primeira. A área de contato ela é bem maior do que a segunda. Deixa eu pegar aqui a caneta. Vê bem, vou pegar essas 2 canetas aqui, ó. Colei dessa forma, tá? Maior área de contato. Agora, colei assim, menor área de contato. A primeira cadeia, vamos imaginar que seja essa daqui, ó. Tá? Eu colei essas 2 canetas e quero agora desgrudar. Eu vou gastar mais força, tá? Para desgrudar do que a segunda. A segunda está só assim, ó.
A segunda área de contato dela é menor, é mais fácil de desgrudar. Então, quanto maior a área de contato, maior o ponto de ebulição. É mais difícil de quebrar aqui as ligações. Por quê? Vê aí, a intensidade das forças intermoleculares vai diminuir. Quanto mais ramificada, ou seja, quanto mais esférica for a cadeia, menor a área superficial, menor a área de contato entre elas. Então vai ter menor ponto de ebulição. Vamos lembrar. Primeiro caso, maior cadeia, maior ponto de ebulição. Segundo caso, quanto mais ramificações, menor o ponto de ebulição. Ou seja, as cadeias normais terão maior ponto de ebulição do que as cadeias ramificadas. Perfeito, né? Fácil demais.